Bom dia, pessoal do terceiro. Essa videoaula vai falar sobre a questão das variações linguísticas, tá? Que é uma matéria do caderno do aluno, aqui, né? Da página 113, 114 e 115, tá? Eu passei uma matéria para vocês no Google Classroom falando sobre esses tipos de variações linguísticas. Essa matéria vai ser o tema da nossa produção de texto, tá? Então, eu vou corrigir os exercícios da página e vou falar um pouquinho de cada variação linguística para que não fique dúvida, tá? A variação linguística é um estudo da linguística voltado à língua falada, tá? A gente tem a língua padrão, que é a língua portuguesa correta, gramaticalmente falando. Então, as regras de gramática, os usos dos plurais, né? A maneira como você conjuga o verbo, a formalidade que você usa. Isso é uma forma, né? A norma padrão é uma forma de padronizar a língua portuguesa, né? Vamos dizer assim, no país inteiro. Tá? Então, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, segue a norma padrão, principalmente, pessoal, na hora de escrever, na hora de você fazer um texto para a faculdade, para a escola, na hora de você fazer um texto no seu serviço, tá? Então, são normas que você não passa por cima, por conta de ser uma norma ligada à escrita. Quando a questão é na fala, a gente tem muitas influências, né, na nossa fala que vai transformar o padrão em algo variedade, né, de variedade, ou seja, a maneira como falamos, o uso das gírias, você tirar o plural das palavras, né, quando você fala os pão, que não é correto gramaticalmente, mas na fala é permitido dependendo da situação de uso em que se está. Falar corretamente não significa falar uma língua que ninguém entenda. Você pode falar de uma forma simples e correta, tá? E às vezes você fala de forma muito simples e faz alguns desvios do padrão, tá? Então, esse negócio de falar 10 real, né? São maneiras de fala. Então, você não pode ter um preconceito em relação a isso. Ah, fulano é burro, não sabe falar. Não é essa a questão, né? A questão é uma questão de língua viva, que sofre alterações ao longo do tempo e que vai também ser influenciada por regiões, né? Por regionalismos, pela própria questão da educação acadêmica formal. Então, quanto mais você estuda, mais o grau de escolaridade vai aumentando, mais domínio da língua padrão você vai ter, e isso você vai conseguir colocar na sua fala, né? Nos momentos em que você está mais relaxado, você vai falar de uma maneira, com seus familiares, com seus amigos, né? Então, existem inúmeras variações, e é isso que trata aqui o tema. A variação histórica são as mudanças que ocorrem na grafia de algumas palavras, ou em expressões que depois, passando o tempo, elas somem, né? Elas caem em desuso. Por exemplo, farmácia, antigamente era escrito com PH e hoje em dia é escrito com F, tá? Então, essa é uma variação histórica. A variação sociocultural tem a ver exatamente com o nível de escolaridade de cada pessoa, com os grupos, então jargões, né, que são palavras, expressões típicas de uma profissão. Então, como que o advogado, ele usa a língua no meio dele, né? Tem vários itens aí que a gente pode pensar. A linguagem médica, a linguagem dos políticos, então, estruturas e tipo, jeito de falar que é típico daquela profissão. Isso entra nas socioculturais, né? As gírias também tem a ver com a idade. Uma gíria da avó, do nosso avô, do nosso pai, é diferente da gíria que a gente usa hoje, né? Como falante da língua, eu também vou mudando as minhas gírias. O que eu falava na minha adolescência,
não é mais o que eu falo hoje em dia. Tem algumas coisas que eu falo, que eu brinco, mas eu uso as gírias de hoje em dia. Eu vou me adaptando ao tempo, ao espaço, tá? As variações geográficas, regionais, elas têm a ver com o tipo de palavras, né, ou de substantivos, de repente, que você usa de acordo com a sua região. Então, aqui em São Paulo eu falo mandioca, né? No Nordeste, macaxeira. Aqui em São Paulo eu uso o termo mandioquinha. No Rio de Janeiro, batata baroa, tá? Então, são essas mudanças de vocabulário que a gente tem no Norte, no Nordeste, no Sudeste, tá? Palavras que são típicas de cada espaço regional. Então, por exemplo, piá. Piá é menino no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil. Aqui em São Paulo a gente fala guri, garoto, né? Então isso vai mudando de acordo com a região. Qual que é mais correta? Não existe variedade mais correta. Existe simplesmente variedades, tá? Cada uma é correta de acordo com o seu ambiente, certo? E as variações situacionais que eles chamam aqui são as variações onde a gente usa uma linguagem mais formal ou mais informal, tá? Como que eu vou trabalhar com isso? Então, no meu serviço, no meu trabalho, eu não vou utilizar algumas formas mais populares ou mais informais que eu uso com o meu grupo de amigos. Então, você vai se adequar, você vai falar de acordo com cada situação. E é isso que a gente espera do falante. Então, a gente aprende a falar a língua portuguesa, depois a gente vai para a escola aprender a língua padrão, as regras, as normas de gramática, para a gente ter o domínio da nossa língua e a gente poder trabalhar e usar a nossa língua em diferentes situações na vida, tá? Então, o jeito que eu vou falar com meus amigos é um, com a minha família é outro, o jeito que eu vou falar com os clientes no meu emprego é outro, tá? E isso vai se lapidando também com o tempo, com a idade e tudo mais, tá certo? E principalmente, né, não discriminar. Não é porque o cara tem um sotaque caipira que ele é burro ou que ele não sabe falar. Não é porque ele fala tu, né, por exemplo, no norte, até no Rio de Janeiro, mas no norte do país, tem-se uma ideia de que o português é mais correto. E não tem nada a ver isso, tá, gente? São variações. O que importa é você adequar a sua forma de falar e de escrever de acordo com a situação, tá? Aqui na apostila, a gente tem esse exercício aqui relacionado a esses trechinhos, né, de fala. E eu tenho na 114, exercício 1, eu tenho itens A, B, C, D e E, tá? O A, o B, o C e o D, eles se referem a cada um desses bloquinhos aqui, tá? A letra E ficou, infelizmente, sem, eu acho que foi um erro do caderno do aluno, não aparece aqui a fala da Juliana, tá? Então, quais os itens aqui estão corretos, né, em relação ao que eles estão propondo lá na frente? O Tiago, né, ele fala assim, a gíria é um meio muito louco de se comunicar. É show de bola falar de um jeito que se pá. Os profs e meus pais não entendem. O que o Tiago tá falando, percebe-se que adultos e jovens usam a língua de forma igual? Ele diz isso? O que ele quer dizer é isso? Não. Então, não está correto, tá? A número 1, a letra A, não está correta essa afirmação. É exatamente o contrário. O Tiago acha legal falar uma gíria que os professores e os pais não entendem. Então, é como se fosse um código secreto, né? Letra B diz assim, segundo Renato, stalkear é uma gíria antiga, antes mesmo da linguagem da internet. Será que é isso que ele fala? Vamos ver o que ele fala aqui. A gente usa a palavra stalkear para escrever quem espiona alguém ou as atividades de uma pessoa pela internet. Stalkear é o nome que se dá ao espião, ao perseguidor. Então, aqui ele não está dizendo nada
de que esse stalkear já era usado antes da internet. Não, né? Stalkear é exatamente uma gíria da internet, tá, gente? Em tempos de internet. Letra C. De acordo com o Digão, as gírias que ele utiliza são vocabulários específicos do lugar ao qual pertence e devem ser utilizadas com adequação. Vamos lá, vamos ver o que diz o Digão. Parça, lá na periferia, lá na periferia é a gíria que abre as portas de muita quebrada. Ele tá falando o quê, então? Ele tá falando que usando a gíria de acordo com o lugar que você tá adequando, né, a situação de uso. Então, a letra C tá correta. Aí o Renan, o que o Renan diz, gente? A gente não fala mais chato de galocha, broto, cafona, bicho grilo, essas gírias eram dos meus avós, de antigamente. Agora falamos crush, chiparta, pistola e por aí vai. Então ele faz uma comparação entre as gírias de antigamente e as gírias atuais, tá? Aí a letra D diz assim: Renan sabe que o uso da língua varia conforme o grau de intimidade entre as pessoas, ou seja, que usar a linguagem formal ou informal é questão de adequação à situação. Essa tá correta. Então é isso mesmo, né? Adequar o uso das gírias à situação que você vive e também aos tempos, né? Você vai adequando a sua maneira de falar conforme passa o tempo, tá? A letra D está correta também. E a letra E, que a gente não tem o pedacinho, né? Fala da Juliana. A letra E diz assim: a fala da Juliana revela que a língua é um fato social estático, ou seja, que não sofre modificações ao longo do tempo. Apesar de não ter a fala da Juliana aqui, isso não é correto, né? Porque a língua não é um fato social estático, muito pelo contrário. A língua é viva, ela vai alterando o tipo de vocabulário, o tipo de estrutura, as gírias. A língua falada, ela não é estática, tá? Ela sofre, sim, modificações ao longo do tempo. Então, para o exercício 1, são corretas as alternativas C e D, tá bom, gente? Depois eu tenho um pedacinho aqui, outro exercício, é um exercício que mostra um diálogo no WhatsApp, tá? Ele diz assim: galera, domingo vai ter um churras na minha casa, quem quiser aparece lá, é só levar bebida e carne, conto com vocês, vai ser da hora. Então aqui eu tenho churras, que é abreviação de churrasco, né? VCS, vocês, que é o típico, que a gente digita isso mesmo. No WhatsApp vai ser da hora, esse da hora vai ser bacana, vai ser legal, tá? Então são maneiras bem informais de uso da língua, tá? O padrão de linguagem usado no texto sugere que a pessoa que enviou a mensagem é contrária ao uso de expressões populares? Não. Exata quanto à pronúncia das palavras? Também não. Se você for pensar na língua padrão, ele fala de uma maneira não padrão, certo? Informal. Letra C, ajustada a situações informais. E a letra D, rigorosa na precisão vocabular. Letra D tá errada, porque não tem nenhuma precisão vocabular aqui. Precisão vocabular, gente, é exatamente o uso da língua padrão. Precisa, correta, sem gírias, sem abreviaturas, tá? Então, a letra D não é. A correta aqui é a letra C, ajustada às situações informais, tá bom? Então, esse era o exercício, façam a correção, se vocês tiverem dúvidas, me procurem e sempre lembrem que a língua é algo vivo, é algo que a gente utiliza no dia a dia em forma de fala, e a fala, ela permite maiores variações, né? A gente nunca deve julgar a pessoa pelo jeito que ela fala. E mesmo que ela falar errado, ela falar mal e tudo mais, a gente não deve ter esse preconceito, né, em relação à parte linguística, tá? A gente não deve julgar alguém pela sua fala, certo? A gente deve aceitar, a gente deve conviver com os falantes, sejam eles quais forem, né? A idade,
a parte socioeconômica, que é muito importante, influencia bastante, até o ambiente. Às vezes você nem teve um estudo acadêmico, você não é formado no ensino médio nem faculdade, mas está no ambiente que te propicia falar bem. Então, isso também é da pessoa, do ambiente. Então, são vários fatores que influenciam a parte linguística, né? A fala de cada um de nós, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só me procurar, tá bom? Até a próxima.